Uma coisa importante para você saber quando você está lendo um texto bíblico é se o texto que você está lendo é uma citação de um outro texto bíblico, que acontece com frequência na Bíblia. Então, quando você lê um texto e sabe que aquilo é uma citação, e mais importante ainda, você entende o contexto do texto original que está sendo citado, você tem uma compreensão muito melhor do texto. Você entende relações que estão sendo feitas ali no texto, né? E você percebe um movimento que aparece na Bíblia de ideias que vão e voltam, né? Ideias que aparecem de vez em quando, que são citadas de vez em quando em alguns textos. É o que a gente vai ver hoje. A gente vai começar vendo um texto, a gente vai ver três textos que estão relacionados. A gente vai começar vendo um texto que está lá em Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, ele tem ele traz uma ideia que vai aparecer também lá em Deuteronômio, lá entre os capítulos 29 e 31, que vão falar do selamento da aliança. Né? Deus está fazendo um pacto, uma aliança, um tratado com o povo de Israel, e Deus estipula condições para essa aliança, que são os mandamentos que Deus dá para Israel. E para Israel possuir aquela terra, ele tem que guardar os mandamentos de Deus. Né? Então, quando o povo não guarda os mandamentos, a aliança é quebrada e você tem consequências da quebra da aliança, são chamadas as maldições. Então, esses dois capítulos, né, Levítico 26 e Deuteronômio 30, são as bênçãos e maldições que estão relacionadas à aliança de Deus com Israel. O capítulo 26, então, ele vai começar assim lá nos versos 3 e 4, falando sobre as bênçãos, né? Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará seu fruto, a debulha dos grãos se estenderá, etc. e tal. Aí vai ter uma série de bênçãos, normalmente relacionadas ao contexto agrícola, normalmente relacionadas à terra, porque a terra é o importante aqui. Deus está dando uma terra para o povo de Israel, que é Canaã. Então, as bênçãos que eles vão ter são relativas à terra, né? São relativas à terra. E a gente vai ver que também as maldições são relativas à terra. Então, ele termina essas bênçãos lá os versos 11 até os versos 13 de Levítico 26, dizendo: porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Né? Então, aqui a gente tem as bênçãos relativas à guarda dos mandamentos. Mas o verso 14 começa com um mas aí. Mas, se vocês não me ouvirem e não cumprirem esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os mandamentos e quebrarem a minha aliança, então lhes farei isso. Trarei sobre vocês o pavor, a fraqueza, a febre, fazer desaparecer o brilho dos olhos e assim por diante. Né? Então você tem uma série de consequências aqui da quebra da aliança. Olha uma coisa interessante. Quando a aliança é guardada, quando os mandamentos são guardados, as bênçãos elas vêm de uma vez só. Você tem ali, a partir lá nos versos 3 até os versos 13, todas as consequências da guarda da aliança, todas essas bênçãos da guarda da aliança. Agora, se a aliança for quebrada, as maldições elas não vêm de uma vez só, elas vêm aos poucos. É o que a gente vai ver aqui, né? a partir aqui do verso 18. Né? Você tem esse começo de maldições aqui dos versos 14 a 16. E ali no verso 18 ele vai dizer assim: se ainda assim vocês não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais, etc. e tal. E aí você tem outra série de maldições. Aí no verso 21 vai dizer assim: e se ainda andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, então trarei sobre vocês pragas, etc e tal. Né? Então vocês veem, as maldições elas vêm em blocos que são condicionados. Se ainda assim vocês continuarem desobedecendo, o verso 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vós, e eu mesmo ferirei 7 vezes mais, etc e tal.
e continuam essas maldições da quebra da lei. E ali no verso 27, o último bloco: se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês, e os castigarei 7 vezes mais, etc. e tal, por causa dos pecados. Então vocês têm esses bloquinhos que estão sempre na condicional. Se vocês continuarem desobedecendo, se vocês continuarem negando a aliança, se vocês continuarem contrários a mim, eu também serei contrário a vocês. E você recebe mais uma parte das maldições, porque o objetivo aqui não é a maldição em si, mas o objetivo é a bênção. O objetivo é que com um pouco das maldições você já retorne à aliança e você receba as bênçãos, né? Esses blocos eles vão se estendendo até você chegar à última consequência, né, da quebra. Se ainda assim você continuar e passar por todos esses blocos de maldições e você chegar à última das consequências, a gente chega lá no verso 31 até o verso 33, que vai dizer: eu reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então olha só. A última das consequências dessa quebra da aliança é eles serem espalhados, eles serem levados para outro lugar, para outras terras, né? E a terra ficar desolada, né? Eles vão sair da terra que Deus deu para eles e eles vão ser cativos em outros lugares. Eles vão ser cativos de outros povos em outras terras. Esse é o fim da aliança, que é o que a gente chama de exílio. É quando o povo, na verdade, ele volta à condição que ele estava antes de sair da terra do Egito. Ele é cativo de um outro povo em um outro lugar sem ter uma terra, né? Quer dizer, se eles quebrarem a aliança que inicia com Deus salvando eles do Egito, eles vão retornar à condição inicial, né, de cativos. A ideia de exílio aqui, ela parece ser mais dura ainda quando a gente vê aqui os versos 38 e 39 que vão dizer assim, né? Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade das terras dos inimigos de vocês e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Então olha só, a gente lê aqui, a gente tem a impressão de que depois do exílio, com essa quebra total da aliança, você tem o fim, a morte, o desaparecimento. Eles vão perecer e eles serão consumidos, quer dizer, eles vão deixar de existir. Mas a gente vê logo em seguida que não é esse o caso, né? O verso 40, na verdade até o 45, ele vai ter uma ideia aqui que vai dizer o seguinte: mas, né, depois, se vocês serem consumidos e perecerem, mas se eles confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo que também eu fosse contrário a eles e eu os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Né? Quer dizer, quando você tem se eles confessarem os pecados, quando eles têm esse arrependimento, Deus também muda. E ainda que eles estivessem sofrendo a última das consequências, Deus vai e busca eles na terra onde eles estiverem. E aí vai dizer aqui no verso 44, né? Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborreci com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Concluindo a ideia aqui de Levítico 26, você tem as bênçãos, se eles guardarem os mandamentos de Deus, e você tem as maldições, que vêm em blocos, e o último consequência das maldições, se eles insistirem muito na quebra da aliança, vem o exílio. E mesmo no exílio,
eles estando longe de Deus, eles estando numa terra distante, se eles orarem, confessarem os seus pecados, ainda assim Deus os perdoa e restabelece a aliança com eles, né? Então esse é o primeiro texto, lá em Levítico 26. Vamos ver um outro texto agora que vai fazer referência a essas ideias, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, a gente tem aqui a ideia de Salomão construindo o santuário. E quando ele constrói o santuário, né, ele pede para que Deus habite naquele santuário. E lá no verso 21, ele vai estar fazendo uma oração para Deus. E ele pede para que Deus ouça as orações que são feitas naquele lugar, que ele aceite aquele lugar como o lugar da habitação de Deus, né? E aí ele vai dizer, segundo Crônicas, capítulo 6, verso 21, ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa, né? Ele fala isso porque no começo ele tem um raciocínio aqui, ele fala, olha, esse lugar não consegue comportar a glória de Deus, né? Deus habita na imensidão dos céus. Mas ainda assim, que ele aceite essa casa também como habitação da glória dele, né? Então, Deus ouve as orações feitas no santuário, na terra, e ouve lá dos céus, né? Isso que Salomão está pedindo. E Salomão vai falar de várias situações em que o povo pecar, que o povo estiver distante de Deus, né? E a gente vai ter aqui vários, né? No verso 22, verso 24, 26, 28, 34 e 36, começando com a ideia de se ou quando, né? Se alguém pecar, ou quando alguém pecar, ou quando o povo se desviar, né? Quando eles fizerem essas coisas, lá os versos 36 até o verso 39, ele vai pedir, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto daqui. Então, olha só, ele já está fazendo referência a uma ideia que a gente viu em Levítico 26, a ideia de exílio. Eles pecaram, eles se afastaram de Deus, e por causa disso eles foram entregues nas mãos dos inimigos, e eles estão sendo levados cativos a uma terra longe ou perto, ele até coloca perto ou longe daqui, né? Ou seja, eles estão sendo levados para uma outra terra que não é a terra deles, nas mãos dos inimigos. E ele vai continuar no verso 37. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidades, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tudo desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a súplica, e faze-lhes justiça, perdoa o seu povo que houver pecado contra ti. Aí ele termina no verso 40, agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então essa é a oração de Salomão, né? Pedindo para que Deus aceite aquele lugar e fazendo referência à aliança. Quer dizer, se o povo for levado cativo, se afastar desse lugar, eles não vão estar mais aqui, eles vão ser levados para uma outra terra, né? E lá eles se arrependerem, lá eles confessarem os pecados deles, eles orarem voltados para esse lugar. Então tu desde os céus ouve essa oração, mesmo que eles não estejam aqui nesse templo, né? Ouve essa oração, né? Atende-os, né? Faze justiça, né? E perdoa esse povo, né? É o pedido de Salomão. Interessante que o pedido de Salomão, na verdade, é um pedido de confirmação de algo que Deus já tinha falado, né? Deus já tinha dito que ele ouviria as orações do povo e os traria de volta. Mas ainda assim, lá no capítulo seguinte, Deus responde à oração de Salomão, né? Ele responde à oração de Salomão e fala que, de fato, as orações serão ouvidas ali, né? Lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, a partir do verso 12, diz assim, de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus atendeu, né? Ele escolheu este lugar para a sua habitação, para ser o lugar de sacrifício, né?
E vai continuar aqui. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, todos os elementos que têm a ver com as maldições ali de Levítico 26, da quebra da aliança. E o verso 14, que é um verso conhecido, vocês já devem ter ouvido aí alguma música que tem essa ideia desse verso aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele conclui respondendo aquilo que Salomão tinha pedido: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Né? Quer dizer, ainda que não seja nesse lugar, ainda que eles sejam levados para longe. Né? Mas ainda assim, esse lugar, eu aceito esse lugar como lugar de sacrifícios, né? E eu ouço as orações que serão feitas, né? Mesmo quando o povo quebrar a aliança, eu aceito as orações. O terceiro texto que a gente vai ver, você vê que esses dois textos estão relacionados, né? Agora a gente vai ver um terceiro texto. Bom, Levítico 26 é na época de Moisés. Aqui a gente está falando da época de Salomão, né? A época do reino, da monarquia do reino unificado em Israel. Quer dizer, aí é cerca de 400 anos depois de Moisés. Agora a gente vai ainda mais para frente. A gente vai agora cerca de 400 anos depois disso daqui. Que a gente vai para a época de Daniel. Que é a época onde, de fato, o povo quebra a aliança, sucessivamente abandona a lei de Deus e, de fato, chega ao exílio e o povo é levado cativo para uma nação distante. Ou seja, todas as coisas que estavam sendo faladas séculos antes, lá no livro de Levítico, é como se fosse uma profecia, elas de fato acontecem. O povo é levado ao exílio por causa da quebra da aliança. Né? Daniel... Lá no capítulo 1 de Daniel, ele é levado cativo, mas ele é levado jovem ainda. Mas o livro de Daniel conta meio que a vida inteira de Daniel. E o que importa pra gente aqui, que é o capítulo 9, ele já é bem idoso. E vai dizer assim, né? Daniel, a partir do verso 1 do capítulo 9, Daniel, um profeta no exílio, né? Ele diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Dario, o filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Só para a gente entender esse comecinho aqui de Daniel 9. Né? Ele termina o capítulo 8 de Daniel. 13 anos antes, ele recebe uma visão. Na visão, falando de 2.300 tardes e manhãs. Né? Essas profecias normalmente são entendidas os dias como sendo anos, quer dizer, um período muito longo, 2.300 anos. Daniel fica angustiado porque ele está esperando a volta do exílio, né? Eles poderem voltar para a terra de Israel, poderem reconstruir o santuário e assim por diante. E Daniel termina essa visão, ele fica doente. Ele diz que ele não entende, ninguém consegue entender essa visão do capítulo 8. E passa 13 anos sem ele receber nenhuma visão. E aqui no capítulo 9, ele termina o capítulo 8 dizendo: eu não entendi. E aqui no capítulo 9, no verso 2, ele diz assim: eu entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quer dizer, quando ele fica sem entender, ele passa esses 13 anos sem entender e ele vai estudar. E finalmente ele acha ali um escrito do profeta Jeremias, que é contemporâneo a ele, e entende que o exílio iria durar 70 anos. Né? Quando a gente faz as contas, como a gente viu aqui no verso 1, ele está no primeiro ano de Dario, o rei Medo, né? que é constituído rei sobre os caldeus. Né? O ano aqui desse capítulo de Daniel está ali entre o ano 538 e 539 a.C., de acordo com a nossa contagem, né, do calendário. Daniel tinha sido levado cativo lá em Daniel 1, no verso 1, né, que é no terceiro ano do rei Jeoaquim de Israel. Isso acontece no ano 605 a.C. Quer dizer, desde que Daniel tinha ido para o cativeiro até Daniel 9, quando ele entende que são 70 anos o cativeiro,
passaram-se 68 anos. Então o cativeiro já está para terminar e Daniel não vê nada acontecer. Então ele entende que ele tem que cumprir a parte dele de toda essa história. Né? Qual que é a parte de Daniel? Qual que era a parte do povo quando acontecesse o exílio por causa da quebra da aliança? O que o povo deveria fazer? O povo deveria confessar os seus pecados, orar, pedir perdão, né? Se humilhar. Né? Esse se humilhar não é no sentido de se humilhar, de fazer uma coisa vergonhosa, mas se humilhar no sentido de se tornar humilde, né? Se tornar humilde e reconhecer o seu próprio erro. Essa é a ideia que tem aqui. E é exatamente isso que Daniel vai fazer. A partir do verso 3, ele vai dizer: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano pano de saco e sentado na cinza. E olha só, a oração que Daniel vai fazer aqui a partir do verso 4. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Primeira coisa, referência à aliança, né? Guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Referência à aliança e aos mandamentos. E aí o verso 5. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. E aí ele vai falando aqui da situação em que o povo está. Né? É interessante a gente perceber que Daniel, ele mesmo, era uma pessoa justa. Mas ele entende que ele faz parte de algo. Né? Ele está pedindo aqui perdão não pelos pecados individuais dele, mas pelos pecados coletivos do povo. Porque o povo coletivamente quebrou essa aliança. E o povo coletivamente foi levado para o exílio. Então ele se entende como parte do povo e ele então começa a orar pedindo perdão para cumprir aquilo que está escrito em Levítico 26 e em 2 Crônicas capítulo 6 e 7. Né? No verso 7 ele vai dizer o seguinte: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como se vê hoje. A saber, os homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ele faz uma referência direta à ideia de que tu, ó Deus, você os lançaste, né? Vocês os lançaste para essas terras por causa das transgressões que nós cometemos como povo contra ti, né? Uma referência direta de novo, e aí a gente vai ter mais referências diretas ainda aqui no verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, olha só o que ele vai dizer: as maldições que estavam escritas na lei de Moisés, ele está fazendo uma referência direta aqui a Levítico 26 e Deuteronômio 30, que fala das bênçãos e maldições. Né? As maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. E ele vai falar de novo aqui no verso 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mesmo assim nós não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Então Daniel percebe que é o momento de orar, de se humilhar, de pedir perdão, de reconhecer o seu erro, e é isso que ele faz, é isso que ele começa a fazer. Né? É interessante quando a gente vê Daniel, o capítulo 6, que é aquele famoso capítulo da Cova dos Leões, né? Que acontece aqui mais ou menos nessa mesma época. Provavelmente as orações que Daniel fazia com a janela aberta lá em Daniel 6, era essa oração aqui do capítulo 9. Né? E ele ora com a janela aberta e ele ora voltado para Jerusalém, para cumprir aquilo que Salomão tinha falado, né? Quando o povo orar voltado para este lugar, né? Ouve, Senhor. E é esse mesmo apelo que Daniel vai fazer no verso 17. Agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Né? E ele vai concluir aqui no verso 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo
são chamados pelo teu nome. E ele repete a resposta que Deus dá à oração de Salomão, falando, olha, se o meu povo que é chamado pelo meu nome, quer dizer, o povo que tem o meu nome sobre eles, né? Eles são o povo de Israel, eles são o povo de Deus, né? Se eles se converterem, se eles clamarem, pedirem perdão, eu ouvirei. Quando a gente vê isso daqui, a gente entende que Daniel sabe o que está acontecendo e ele sabe qual é o papel dele nessa história. E assim como Deus tinha prometido, o povo de Israel volta do exílio, reconstrói o santuário, né, e restabelece a sua aliança com Deus. Quando você estiver em exílio, quando você tiver se desviado, você tiver se distanciado, você tiver quebrado sua aliança com Deus até as últimas consequências, e você perceber que você está sofrendo as consequências disso, não existe lugar longe demais onde você não possa pedir perdão para Deus e Ele vai te trazer de volta. Mesmo no exílio, nas últimas consequências da quebra da aliança, Deus ouve a oração que é feita e Ele perdoa os pecados e Ele restabelece a aliança dele com a gente.